versículo 1, apenas o versículo 1. 1 Reis, capítulo 5 e o versículo de número 1. Quero saudar bem-vindo o irmão José e a irmã Josefa. É isso, né? Não errei o nome, né? Não errei. São bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria ter vocês aqui conosco, né? E que Deus certamente tem uma palavra para vocês aqui nesse lugar. 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Apenas o versículo de número 1. Já falei sobre esse texto há alguns meses atrás. Hoje eu quero tocar num outro ponto do texto, apenas uma palavrinha para compartilhar com os irmãos. Vai ser uma mensagem curta. Eu tenho 45 minutos, eu quero terminar 5 minutos antes para nós orarmos. Então vai ser, eu creio, espero e clamo ao Senhor que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Que você realmente permita que essa palavra penetre no seu coração e também no meu coração, que eu possa permitir que isso aconteça, para que sejamos mudados e transformados pelo Senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Vai falar sobre quem? Naamã, muito conhecido, né? Já falaram tanto sobre Naamã, já pregaram tanto sobre Naamã, sobre os 7 mergulhos de Naamã e assim por diante. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor, preste bem atenção, porque por ele o Senhor, está falando do Senhor, Deus eterno, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Amém? Diga assim, porém. Mais uma vez, porém. Obrigado. Querido, eu queria que você analisasse comigo um pouquinho a vida desse homem. Eu queria que você se concentrasse o máximo que você puder, para nós analisarmos um pouquinho a vida deste homem. Quem era este homem? O versículo 5 diz que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ou seja, um capitão, um homem de alta posição. Diz que ele era um grande homem diante do seu senhor. De quem? Do rei. Ele era um grande homem diante do rei. Diz também que ele era de muito respeito, um homem muito respeitado. Um homem que, quando ele chegava em determinado lugar, as pessoas prestavam continência. Diz que por ele, o Senhor, o Deus de Israel, havia dado livramento para os sírios. Ou seja, Deus havia usado esse homem. Deus havia usado esse homem. Ele não era israelita, ele não era hebreu, mas Deus havia usado ele. Através dele, Deus deu livramento para os sírios. Que interessante. O texto termina dizendo que ele era varão. Esse varão era um homem valoroso, extremamente valoroso, um homem exemplar, um homem bem visto na sociedade. Certamente ele era um bom pai, ele era um bom esposo, ele era um bom funcionário, ele era um bom cidadão. Mas o texto diz assim, porém, leproso. A lepra, na Bíblia, ela fala de problema. De problema. Geralmente, a lepra é um símbolo de pecado, de problema. Aqui, nós vamos usar esse problema que ele tinha como algo que atrapalhava ele. Não necessariamente o pecado, mas algo que as pessoas não conseguiam ver. A Bíblia diz, começa o texto, dizendo que ele tinha muitas qualidades, mas porém ele era leproso, ele tinha um problema. Entenda a lepra aqui então, no contexto dessa mensagem, como um problema. Sabe o que é interessante? Que todos nós temos um porém. Todos nós temos um porém. Paulo tinha um porém. Qual era o porém de Paulo? O espinho na carne. Paulo tinha um porém. O mensageiro de Satanás, ele disse que vinha e esbofeteava, ele lançava na face dele o porém dele, o problema dele. Ele dizia assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu detesto quando eu vejo eu já fiz.
Ele era um homem como eu e como você. Normal, ser humano, comedor de arroz e feijão, que tinha dificuldades, mas que sabia onde encontrar misericórdia, aos pés de Jesus. Sabe aonde eu quero chegar aqui, querido? Eu quero chegar aqui a bendita religiosidade. Eu vou usar essa expressão. Sabe por quê? Porque nós aprendemos desde os primórdios, quando começamos a frequentar a igreja, a estudar a palavra, eu venho falando sobre isso há algum tempo. Nós aprendemos que, olha, quando você se converte a Cristo, os problemas acabaram. Os problemas acabaram. E não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Nós sempre, enquanto estivermos aqui, nós teremos poréns em nossas vidas. Nós teremos problemas. Nós somos indivíduos. Nós somos diferentes uns dos outros. Você pode olhar na digital da sua mão, do seu dedo polegar, os 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, ninguém é semelhante. Nem os gêmeos são semelhantes. Nós somos indivíduos. Você tem a sua dificuldade, eu tenho as minhas dificuldades. Você tem os seus poréns, eu tenho os meus poréns. Nós entramos aqui na igreja para aprender acerca da palavra de Deus, para que nós possamos resolver, lutar contra os poréns das nossas vidas. Tem pessoas que têm poréns no casamento. Tem pessoas que têm porém no trabalho. Tem pessoas que têm porém na sua vida física, na sua saúde. Tem pessoas que têm poréns para vencer algumas coisas determinadas, para alcançar uma certa santidade no Senhor, um padrão espiritual no Senhor, um pecado que não consegue vencer. Poréns. Só que interessante que quem olhava para esse homem, olhava para ele e dizia assim: ele é um homem perfeito, ele é um cara perfeito, ele é um cara feliz, ele não tem os problemas que eu tenho, ele não tem as dificuldades que eu tenho, ele é capitão dos exércitos do rei da Síria, ele é um grande homem diante do seu Senhor, ele é estimado diante do rei, e Deus usa ele. Olha só o que Deus diz: Deus usa ele, porque através dele o Senhor deu livramento para o rei da Síria, para a nação. Deus usou ele. O fato de Deus usar você, o fato de Deus me usar, não quer dizer que eu não tenho poréns. Não quer dizer que você não tenha poréns. Sabe uma coisa que eu tenho muita birra? É de pessoas que sobem em púlpitos com capa de super-homem, mulheres com roupa de Mulher Maravilha, e querem passar a algo que não existe, como se a igreja tem problema, mas eu sou pastor, eu não tenho problema. A igreja passa por lutas, mas eu, pastor, não passo por lutas. A igreja passa por problema financeiro, eu não passo por problema financeiro. A igreja passa por problema de enfermidade, mas eu não passo por problemas de enfermidades, porque eu não tenho porém, porque eu estou aqui no púlpito. Qual que é a diferença? De mim que estou aqui pela misericórdia do Senhor, compartilhando com você essa palavra, servindo você através dessa palavra, porque esse é o meu papel aqui, te servir. Qual é a diferença? Nenhuma. Todos nós temos poréns. Diga assim: eu entendo que eu tenho poréns. E diga assim: eu vou vencê-los, em nome de Jesus. Olha só que interessante. Assim como Naamã, cada um de nós temos porém. Existem 2 tipos de porém. 2 tipos de porém. Olha que interessante. Aquele que nós temos, mas ninguém sabe que temos. Eu não mostro para ninguém. É o meu porém. Ninguém precisa saber. Esse é o primeiro tipo de porém. Aquele que nós temos, mas ninguém sabe que temos. O segundo tipo de porém é aquele que todos sabem que temos, mas nós não vemos que temos. Todo mundo olha e fala: eu estou vendo o porém daquele irmão lá. Mas o irmão não vê o porém. Todo mundo vê e sabe que ele tem aquele porém na vida dele, mas ele mesmo não consegue ver aquele porém na vida dele. É aquela coisa que Jesus disse: o cara está com uma trave atravessada no olho,
Um poste atravessado no olho. Aí ele vê o cisco no olho do irmão e ele quer tirar o cisco, mas ele não vê o porém que está no olho dele. A trave que está no olho dele. O porém que todo mundo vê, mas ele não consegue ver, ele não sabe que tem. É como caroço de feijão, ou pele de feijão, que fica no dente. Você não vê, mas quando você ri, todo mundo vê. Ainda mais feijão preto, da feijoada. Todo mundo vê. O cara está faceiro ali contando a história, dando risada, ele nem está vendo, mas todo mundo diz assim, você viu o tamanho da pele do feijão no dente dele, na presa dele? Ele não consegue ver, mas todo mundo vê que ele tem aquele porém. O primeiro, aquele que nós temos, mas ninguém sabe que temos. O segundo, aquele que todos sabem que temos, mas nós não vemos que temos. Olha só. O que fazer então para vencer o porém de nossas vidas? Naamã, você conhece a história, eu não vou entrar no contexto da história, mas ele tinha um porém. A maior parte da nação não sabia do porém dele, porque alguém leproso naquela época, mesmo fora do contexto de Israel, ele não poderia ficar no meio da comunidade, no meio da sociedade. Ele era levado para um lugar à parte, porque era uma doença contagiosa. Então, com certeza, poucas pessoas sabiam do porém dele. Poucas pessoas sabiam da lepra dele. Com certeza a sua mulher, e agora uma serva, uma jovem, uma menina que foi trazida de Israel e servia a mulher dele, era empregada da mulher dele. Ela viu que o seu senhor, Naamã, tinha um porém na sua vida. Que as pessoas não sabiam, mas a mulher dele sabia. E agora a serva, a empregada também sabia. Ninguém sabe melhor dos nossos poréns do que os nossos cônjuges, não é verdade? Denise, me fala sobre os poréns do pastor Josias. Ela sabe perfeitamente os meus poréns. 8 anos de convivência. A irmã Vera também sabe, com certeza, do irmão José. A Reni também sabe do Paulo. A Marili sabe do Leonir. Porque são casais. Ninguém melhor. O pai sabe os poréns do filho. Os filhos sabem os poréns dos pais. As dificuldades. A mulher de Naamã com certeza sabia do porém dele. Sabia da lepra que ele tinha, porque dormia com ele. Agora a serva, a empregada, a menina que foi trazida como escrava de Israel, também viu aquela situação. Aí ela disse assim, disse para a senhora dela, se o meu senhor soubesse, fosse em Israel e conhecesse o profeta que tem lá, o profeta ia restaurar ele da sua lepra, do seu porém. Querido, eu quero falar sobre algumas coisas que conduziram esse homem a alcançar essa vitória. Conduziram Naamã a conseguir vencer as dificuldades do porém da sua vida. A primeira coisa, no versículo 3, no capítulo 5, versículo 3, continue com a sua Bíblia aberta. Quando a menina disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Com certeza, a esposa de Naamã chegou até a Naamã e disse isso. Olha, a menina, a nossa serva, ela disse que se você fosse em Israel, o profeta que está lá, iria restaurar você da sua lepra, do seu porém. A primeira coisa que ele fez aqui, querido, que eu preciso aprender a fazer, você precisa aprender a fazer, é decidir ouvir palavras que trazem esperança. Palavras que te tragam esperança. Palavras que vão te levantar, palavras que vão motivar você a continuar e não você a parar. É por isso que você tem que tomar cuidado com quem você confia, ou em quem você confia, em quem você compartilha, quem é o contexto de relacionamento que você está inserido. É por isso que nós como igreja precisamos aprender a ajudar, a estender as mãos, e principalmente aos domésticos da fé, aqueles que estão conosco, porque todos nós temos problemas. A primeira coisa que ele fez, ele decidiu ouvir palavras de esperança. Normalmente essas palavras vêm de onde nós menos esperamos. Da onde vem a palavra de esperança? Da serva, da menina, da escrava. Às vezes nós buscamos palavras de esperança em pessoas, aquela pessoa é meu amigo, é do peito, ele vai me dar uma palavra de esperança. Aí você chega e conta o problema para ele, ele diz, no seu lugar eu já teria dado um tiro na minha cabeça. Palavra de esperança?
Não. Às vezes as palavras de esperança vêm da onde nós menos esperamos. No caso, veio daquela menina, da serva, no versículo 2, você vai encontrar isso. Ele acreditou nessas palavras. Porque não adianta só você ouvir. Você tem que acreditar. E você já aprendeu o que é fé, você sabe o que é fé. Fé é você crer, é você esperar com convicção, sabendo que vai chegar. Ele não só ouviu, mas ele acreditou, ele creu, ele tomou posse. Ele disse: é a minha esperança, é a minha solução. É lá em Israel que eu vou encontrar a solução para o meu porém, para o meu problema. O que é isso? É na igreja, é através da palavra que eu encontro solução para os meus poréns. A esperança que nasceu no coração de Naamã foi tão grande que convenceu até o rei. Você acha que é fácil chegar diante do rei e convencer ele de alguma coisa? É como você chegar diante da Dilma e tentar convencer ela de alguma coisa. No versículo 5, então disse o rei da Síria: vai, anda, rapaz, enviarei uma carta ao rei de Israel. O que é isso? Naamã chegou e contou para o rei dele: olha, a menina que veio lá de Israel diz que tem um profeta lá em Samaria, que é a capital de Israel, o reino do norte, que ele pode me curar da lepra. Aí o rei disse: então vai, eu vou fazer cartas e você vai e leva ao rei de Israel. Sabe, as suas palavras, a sua motivação, a sua fé, faz com que fé nasça no coração das pessoas. Faça com que esperança nasça no coração das pessoas. Se você crê e você consegue demonstrar isso com palavras e com gestos, você traz esperança para aquela pessoa. E com palavras você consegue expressar isso. Você chega para aconselhar alguém, para direcionar alguém, para abençoar alguém, e nem você acredita no que você está falando. Você acha que a pessoa vai acreditar? Você acha que você vai conseguir convencer alguém daquilo que você nem acredita? Por exemplo, o Grêmio vai ser campeão brasileiro. Nem você, não estou atacando os gremistas, tá? Nem você acredita. Como é que você quer que os colorados acreditem? Não vai conseguir. Você precisa crer naquilo que você está falando. Amém? Você precisa ter convicção daquilo que você está falando. Você precisa primeiramente acreditar naquilo que você está falando. Ele chegou no rei e disse: olha, tem um profeta lá em Samaria e ele pode me curar da minha lepra. O rei disse: então vamos lá, vou mandar uma carta e você vai. Essa é a primeira coisa que ele fez. Ele decidiu ouvir palavras de esperança. Amém? Diga amém. Segunda lição, no versículo 4, ele decidiu que precisava de ajuda. Isso aqui é importantíssimo. No versículo 4, então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que era da terra de Israel. Ou seja, ele entendeu, ele decidiu que precisava de ajuda, de orientação. E aqui é algo que amarra a gente. As pessoas dificilmente reconhecem que precisam de ajuda, de aconselhamento, de direcionamento. Sabe o que eu acho intrigante? É que a gente ouve tanta mensagem. O pastor veio no domingo, 7 lições para isso. No outro domingo, 7 lições para isso. No outro domingo, 3 passos para isso. No outro domingo, as 7 palavras da cruz. No outro domingo, isso, orientações bíblicas. E nós ouvimos tantas mensagens. Hoje você entra no YouTube, tem tanta pregação, você vê tanta gente pregando, e tem que tomar cuidado com o que você ouve e analisar a fonte daquilo que você ouve, porque nem tudo é bom de se ouvir. Nós temos tanta informação bíblica, diretrizes bíblicas, o que fazer, para onde ir. Salmo de número 20, eles confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Aí quando vem a hora que nós temos que realmente confiar no Senhor, aí nós descabelamos e ficamos apavorados, e meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu vim aqui na frente e eu li que o mundo confia em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Mas na hora que eu preciso confiar no Senhor, eu não consigo. Na hora que vem a dificuldade, como é que eu faço para lidar com essa dificuldade? O pastor falou sobre 7 passos, 7 lições. O outro pastor fulano, eu li na Bíblia. Mas na hora de colocar em prática, parece que a gente não consegue. Parece que é tanta informação que a gente começa a se embananar e não consegue colocar em prática. Eu preciso aprender a colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou aprendendo da palavra de Deus.
A primeira lição aqui, eu preciso pegar para mim, é que ele decidiu ouvir palavras de esperança. A segunda é que ele decidiu que precisava de ajuda. Não é feio pedir ajuda. Não é feio. Você chegar em alguém e falar: irmão, eu preciso de ajuda, ora comigo. Eu preciso de ajuda nesse ponto aqui, nessa área. Você é meu irmão, você é membro do corpo de Cristo comigo. Então vamos orar comigo nesse ponto? Me ajuda aqui. Eu preciso de ajuda. Estou confiando em você, estou compartilhando com você. Ora comigo. Eu preciso de ajuda. Ninguém consegue caminhar sozinho. Salomão já falou que é melhor ser dois do que um. Porque sozinho, meu irmão, é muito difícil. Nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda em algumas áreas. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler? Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo de número 16. Isso aqui é muito interessante, irmão. E nós precisamos entender isso. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Olha só que interessantíssimo isso. Guarde esse versículo. Agora que nós estamos fazendo os pequenos grupos, esse versículo aqui, ele é fundamental. Porque nós queremos discipular as pessoas um a um, ajudar a acompanhar as pessoas que estão chegando, que virão. Olha só o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 1. Confessai as vossas culpas ao pastor. É isso que está dizendo? O que está dizendo? Fala, irmão. Uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que você seja sarado, irmão. Sarado. O irmão não tem poder para te perdoar dos seus pecados, a não ser que você pecou contra ele. Eu não tenho poder para perdoar os seus pecados. Às vezes as pessoas dizem assim: eu pequei, eu vou confessar para o pastor. Eu não sou padre, irmão. Nem o padre tem poder para perdoar pecado de ninguém. Quem perdoa é Jesus. O que é que acontece nesse texto aqui? Agora, para ser sarado, não está falando de perdão, está falando de cura. Para ser curado, para ser sarado, eu preciso jogar para fora, eu preciso compartilhar, eu preciso confessar para alguém que tenha condições de me aconselhar. Não para ser perdoado, mas para ser curado. Eu preciso compartilhar. Eu tenho a minha cobertura espiritual. Pastores que são minha cobertura espiritual. O pastor Rodrigo é minha cobertura espiritual. O pastor Noé no Mato Grosso do Sul também é minha cobertura espiritual. Quando eu tenho problemas, quando eu tenho dificuldades, quando eu preciso compartilhar algo que está me machucando aqui ou aqui, eu ligo para eles. Compartilho. Com pessoas que têm condições de te ajudar. Com pessoas que têm uma bagagem maior do que a sua. Com pessoas que não vão sair por aí contando para todo mundo. Mas pessoas que têm condições de te ajudar. Querido, eu preciso de ajuda. Eu estou vendo em você que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu não consigo deixar o vício tal. Ninguém sabe, mas eu ainda tenho o vício tal. Estou confessando para você, porque lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessar as vossas culpas uns aos outros, para ser curado. Eu só vou conseguir ser curado se eu jogar esse negócio para fora. E a pessoa, e o meu querido irmão que está ali orando comigo, vir orar comigo e chorar comigo, e se abraçar comigo. Jesus vai te ajudar, você vai vencer. E acabou ali, morreu ali. Só quem sabe é Jesus. Para ser curado, eu preciso falar, eu preciso pedir ajuda. Agora, para ser perdoado é diferente. Para ser perdoado é só Jesus que pode perdoar. Aí você vai lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Agora aqui é para ser perdoado. Pequei. O que eu faço? Vou para o confessionário. Não, eu boto o joelho no chão e vou falar com aquele que é meu advogado. Aquele que pode me perdoar. Se dissermos que não temos pecado, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós, irmão, precisamos ser transparentes, nós somos falhos. Não adianta você tentar ser super-homem ou mulher maravilha, você não vai conseguir. Quando vem um pensamento ruim na sua mente, já foi, pecou. É por isso que João está dizendo aqui, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, para quem? Para o pastor? Não. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar para quem? Já vamos aprender. Se dissermos que não pecamos, fizemos-lo mentiroso. Quem? O Senhor. E a sua palavra não está em nós. Se eu coloco uma capa de super-homem e eu venho aqui na frente, e eu mostro para os irmãos: eu sou super-homem, eu sou melhor do que todo mundo, eu estou dizendo que eu faço o Senhor Jesus mentiroso. Mentiroso. Nós somos seres humanos. Amém? Nós somos seres humanos.
Aí ele diz no capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Não peque, por favor, ele está falando. Mas se alguém pecar, temos um advogado no céu para com... Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Quem perdoa pecados? Jesus Cristo. Não é o pastor então? Não. É Jesus Cristo que perdoa pecado. O que você busca quando você confessa é cura para vencer aquele pecado, para vencer aquela luta, para vencer aquela dificuldade. É cura que você busca quando você compartilha com alguém que tem condições de te ouvir e de te ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Naamã decidiu que precisava de ajuda. Às vezes, por decepções passadas, a gente se fecha. Ah, não, mas pastor, eu não consigo, porque lá no passado eu confiei até no pastor, e o pastor contou para todo mundo o meu problema. Eu não consigo, pastor, porque lá no passado eu confiei numa irmã que era uma bênção, aí daqui a pouco estava todo mundo sabendo do meu problema. Eu não consigo compartilhar, eu não consigo pedir ajuda, porque eu me fechei tanto de tal forma. Às vezes o trauma é tão grande, que a pessoa tranca aquilo naquele quarto escuro e joga a chave fora. Não vai conseguir ser curada nunca, porque não joga para fora. Está fechado, está trancado. Traumas de infância, situações que aconteceram na adolescência. Às vezes nem o pai sabe, nem a mãe sabe. Às vezes o esposo, a esposa não sabe. Se eu não confiar na minha melhor amiga, que é a minha esposa, eu vou confiar em quem? Os irmãos estavam tirando sarro de mim, porque foi um dia longe e o pastor estava desesperado já, né? Você ri, né? A sua ficou em casa, né? Ah, o pastor, todo mundo viu que o pastor estava... que eu não conseguia ficar longe dela. Ela, além de minha esposa, é minha melhor amiga. Ela sabe exatamente tudo sobre mim, desde a minha infância. Tudo. Porque ela é a minha melhor amiga. E eu tenho, fora disso, amigos que eu também confio, que sabem tudo, quase tudo sobre mim, desde que eu tenho lembrança. Quem está entendendo, diga amém. Eu não consigo confiar, pastor. Não consigo, porque eu já fui traído. Não confio mais em ninguém. Nem mulher, nem homem, nem ninguém, porque eu fui traído. Ok. Jesus foi traído por Judas, negado por Pedro, mas nunca deixou de confiar num amigo. Abra sua Bíblia. João 19, Evangelho de João 19. Eu não consigo, pastor. Eu tive uma namorada que me traiu. Tive um amigo que me traiu. Não consigo confiar mais em ninguém. Jesus foi vendido por Judas, negado por Pedro, crucificado pela sua própria nação. Mas ele diz lá em João 19, versículo 26, ele diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem era o discípulo aqui? João. Ele confiou a mãe dele aos cuidados de João. E se tu só confia aos cuidados da sua mãe, a quem você confia, realmente. Jesus disse aos discípulos em outra passagem: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigo. E Jesus sabia que o amigo dele, Judas, ia trair ele com um beijo. Jesus sabia que o amigo dele, Pedro, ia negar ele 3 vezes. Mas ele disse: eu não chamo vocês de servo, é amigo. O amigo sabe o que faz. Seu Senhor, nós somos amigos. Jesus poderia se fechar e falar: não, agora não confio mais em ninguém. Judas me traiu, Pedro me negou, a minha nação, eu sou judeu, os judeus me crucificaram, e até o meu pai me desamparou, porque lá na cruz eu disse: Eli, Eli, lema sabachthani, que é Deus meu, porque me desamparou. Então eu não confio mais em ninguém. Você não consegue viver, irmão. Você morre mais cedo. Abra o seu coração e confie. Terceira lição: ele decidiu ir em busca da vitória. Olha só que interessante, ele ouviu palavras de esperança, ele entendeu que precisava de ajuda, e agora ele disse: eu vou em busca da vitória. Versículo 6, voltando lá em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, e ele foi, ele pegou e viajou, e ele foi em busca da vitória, ele acreditou. Existe, queridos, 3 tipos de pessoas: as que
podem ajudar, mas não querem. As que querem ajudar, mas não podem. E as que podem ajudar e querem ajudar. Então busca ajuda em quem pode te ajudar. Ele foi em busca da vitória, ele foi atrás da vitória, onde tinha vitória, em Israel, no Deus de Israel. Ele foi em busca da vitória. Olha só que interessante, o versículo 6 e o versículo 7. Nós aprendemos algo interessante aqui, ó. Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo, aí o rei começou a ler a carta, o rei de Israel: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que te restaure, para que o restaure da sua lepra. Olha o que entendeu o rei da Síria. O rei da Síria entendeu que Israel era um grande negócio. Quem curava era o homem, quem curava era o rei. Era o rei que tinha o poder sobre tudo e todos. E no versículo 7, sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes em sinal de indignação, e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras, note, olha só vocês, meus conselheiros, ele busca ocasião contra mim, ele quer brigar, ele quer fazer guerra. Sabe o que eu entendo aqui? Olha só que interessante. Nem o rei da Síria, nem o rei de Israel conseguiram discernir a situação. Porque o rei da Síria achou que era o rei de Israel que curava. O rei de Israel achou que o rei da Síria queria briga. Pessoas sem discernimentos, pessoas que não podem ajudar ninguém, pessoas que não podem estender a mão, porque não conseguem discernir as coisas espirituais, vão sair no tapa. Pessoas que querem saber sobre a sua vida para te prejudicar. É por isso que você tem que ter discernimento. Confie sim, mas confie em pessoas idôneas, pessoas espirituais, pessoas que podem te ajudar. Nem um rei, nem o outro conseguiram entender nada. Quase que deu guerra, quase que deu briga. Eliseu agora vai mostrar que a cura não viria nem da diplomacia entre as duas nações, nem dos reis, mas de Deus. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, a história espalhou. Olha só, história, conversa é fácil de espalhar. Espalhou. E Eliseu ficou sabendo. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Deixa ouvir a mim, porque saberás que há profeta em Israel. Ele disse: deixa ele vir aqui, deixa ele vir no lugar certo, aonde existe ajuda, aonde existe solução. Só que agora acontece algo tremendo. Naamã tem que enfrentar o seu pior inimigo. Sabe quem é o seu pior inimigo? Diga assim: quem? Mais forte, quem? Vou dizer para você quem não é o seu pior inimigo. Não é o diabo, nem o homem. O meu pior inimigo sou eu mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo, sua carne. Esse é o seu pior inimigo. Agora Naamã vai ter que lutar com o seu pior inimigo, o seu orgulho. O seu orgulho, porque irmão, o orgulho é terrível. Versículo 13, olha só. Versículo 13 até o versículo de número 14. Segura aí. O que acontece aqui? Naamã vai até o profeta. O profeta nem sai para receber ele. Manda um servo, diz assim: ó, vai lá e diga para Naamã que ele vá até o Jordão, que é um rio barrento, e mergulha lá 7 vezes. Ah, mas agora mexeu no orgulho do cara. Agora mexeu na soberba dele, na posição dele. Versículo 13 até o 14. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. O que está acontecendo aqui? No versículo de número 12, Naamã diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia mergulhar lá? Por que o profeta manda eu mergulhar no Jordão, que é um rio barrento? Eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que tirar a minha indumentária real, eu vou ter que descer do meu pedestal, eu vou ter que mergulhar naquele barro. Eu não vou fazer isso.
Porque o meu orgulho não deixa. O meu orgulho é o meu maior inimigo, ele não deixa de jeito nenhum. E outra coisa, ele queria ser recebido com pompa. Ele queria que o profeta saísse, recebesse ele com um abraço, colocasse um tapete vermelho e dissesse: grande Naamã, você vieste até mim, o que é que você precisa? E eu vou colocar a mão na sua cabeça e você vai ser curado, e fazer aquele... E Eliseu não fez isso. Arrumou um problema. Arrumou uma grande dificuldade. Olha só, Eliseu nem o recebe, apenas ordena que vá ao Jordão. Não dá para saber se Naamã queria cura ou se ele queria bajulação. O que tu quer, Naamã? Tu quer a cura ou tu quer ser bajulado? Não dá para saber o que ele queria. Tu quer a cura ou tu quer a bajulação? No versículo 11, olha só. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Deus de Israel, do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele queria ser bajulado, mas Deus não bajula. Deus trabalha com a verdade. Um dos maiores inimigos de uma vida vitoriosa e resolvida é o orgulho, irmão. Precisamos pisar nesse negócio. Precisamos jogar fora esse negócio. O orgulho é o nosso maior inimigo. O orgulho era o maior inimigo da vitória de Naamã. Não. Lá na minha terra tem águas melhores, mas a cura está aqui, em Israel. Amém? A cura está aqui em Israel. Quinta e última lição, e eu encerro. Versículo de número 15. Isso aqui é muito forte. Ele diz assim: após ele chegar até o Jordão, os seus servos convenceu ele mergulhou 1 vez, 2, 6, 7, e a sua pele se tornou sã, uma pele de uma criança. No versículo 15, então voltou ao homem de Deus, ao profeta, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. A quinta lição aqui, ele decidiu reconhecer o único Deus verdadeiro. Irmão, você quer viver uma vida vazia e desprovida de realização? Aparte-se de Deus, afasta-se de Deus. O homem e a mulher só conseguem viver uma vida plena com Deus, na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Você pode buscar, você pode ver as pessoas estão correndo para lá e para cá. Quando a Priscila compartilhou aqui sobre o que eles ouviram lá no retiro, e ela disse aqui: nós temos que confiar no Senhor. E essa é uma grande verdade. É no Senhor que nós temos que confiar, é nele que tem que estar a nossa confiança. Eu vou confiar em quem? Em quem? Quem é que pode curar? Quem é que pode restaurar? Quem é que pode salvar? Somente o Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. A minha esperança precisa estar no Senhor. Ele decidiu reconhecer o único Deus verdadeiro. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Naamã não foi ingrato com Deus e nem com o homem de Deus. Ele voltou, ele reconheceu que o profeta era homem de Deus e reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Querido, você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Você quer ser abençoado? Você quer ser pleno? Se esvazie. Serve para mim. Se esvazie de você mesmo. Sabe por quê? Às vezes nós temos dificuldades para ser cheio do Espírito Santo, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Aí não tem como, não cabe o Espírito Santo. Agora, quando eu me esvazio de mim mesmo, aleluia, e eu me encho do Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida. É por isso que Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz no final da carta aos Tessalonicenses que nós não podemos apagar, extinguir o Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios de soberba, de orgulho de nós mesmos, nós estamos apagando, extinguindo o Espírito Santo. Mas quando eu me esvazio de mim mesmo, eu busco o Senhor, então o Senhor me enche,
E eu consigo andar em plenitude, eu consigo andar em novidade de vida. Esse copo aqui, ó, se você deixar ele aqui 15 dias, pelo meio de água, daqui 15 dias você vai ir, vai ter bicho aqui dentro. Assim somos nós. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não pode ter vaga para mais nada, espaço para mais nada, só para o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito Santo? Eu sou o primeiro, quem é o segundo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. No versículo 17, ele promete fidelidade ao Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 17. Ele diz: Naamã, seja assim contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele prometeu fidelidade ao Senhor. Só que, porém, Naamã é sincero em reconhecer que o sistema em que ele vive, em que ele está inserido, vai oferecer para ele dificuldades para ser fiel. Versículo 18. Nisso perdoe o Senhor, S maiúsculo, o Senhor Deus, a teu servo, quando meu Senhor, agora está falando do rei dele, entra na casa de Rimom, que é o Deus que eles acreditam, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, quem? O rei, o meu rei, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor, o teu servo. Sabe o que Naamã está dizendo? Lá na minha nação, eles creem em Rimom. O Deus deles é Rimom. E o rei, o meu Senhor, quando ele vai na casa do seu Deus, e eu vou com ele sempre, porque eu adorava Rimom, mas agora eu não quero mais adorar falsos deuses, eu vou adorar o Deus de Israel, mas eu vou ter que entrar lá com o meu Senhor, com o meu rei. E quando ele pega na minha mão, eu vou ter que me encurvar com ele. Vamos condenar Naamã por causa disso? Não, não vamos. Mas ele reconheceu que ele teria dificuldades para ser fiel a Deus. Quem é que tem dificuldades para ser fiel a Deus? Eu tenho. Todos nós. O mundo, o sistema nos oferece tantas coisas para que nós nos apartemos do Senhor, para que nós não sejamos fiéis ao Senhor, para que nós deixemos de servir ao Senhor. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: tem bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, você vai ser tentado, vão tentar te afastar do Senhor, Satanás e os demônios vão tentar te afastar. Quando você quiser orar, vai vir sono. Quando você quiser ler a Bíblia, você vai sentir sono também. Quando você quiser vir na igreja, vai ter situações, vai chegar visitante, vai ter isso, vai ter aquilo. Você vai sentir preguiça, você vai ter dificuldade para vir na oração de manhã, na segunda-feira, vai ter dificuldade. Por quê? Porque o sistema, o mundo governado por Satanás, oferece empecilhos e dificuldades para que nós sirvamos o Senhor. Mas, porém, nós devemos perseverar. Nós devemos continuar. Nós devemos continuar. Dizer não e nos prostrar diante do Senhor. Aprenda a confiar, querido. Aprenda a confiar. Feche seus olhos. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui à frente. Feche seus olhos, se coloque em pé. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse, falasse com o Senhor em pensamento. E com o Senhor nós temos que ser sinceros. Porque Deus, olha para mim um pouquinho. Deus, Ele vê aqui dentro. Ele vê aqui dentro. Eu não consigo impressionar o Senhor. A Bíblia diz que ele sabe o fim desde o princípio. Ele conhece todas as coisas. Eu não consigo impressionar o Senhor. Não há nada que eu faça para impressionar o Senhor. Ah não, hoje eu vou impressionar o Senhor. Hoje eu vou fazer. Eu não consigo, Ele conhece. Eu consigo impressionar as pessoas. Eu consigo impressionar a minha esposa, as minhas filhas, mas eu não consigo impressionar o Senhor. Então eu queria que você se colocasse diante do Senhor, sem nada, dizendo: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor conhece meus poréns, conhece as minhas dificuldades, conhece aonde eu peco, aonde eu ainda erro, aonde eu tenho dificuldade, conhece que às vezes eu sou grosso, às vezes eu falo palavrão, conhece que às vezes eu grito, conhece que às vezes eu me estresso, dá vontade de mandar todo mundo embora. O Senhor sabe que tem dia que às vezes não dá nem vontade de vir no culto.
conhece, Senhor. O Senhor sabe da minha dificuldade. Eu consigo impressionar as pessoas, mas o Senhor não consigo. Eu queria que o Senhor me ajudasse. O Senhor sabe que eu tenho medo, Senhor. O Senhor sabe que eu ainda tenho medo da morte. O Senhor sabe que eu tenho medo de faltar as coisas em casa. O Senhor sabe que eu ainda tenho medo de como será o meu futuro, ou o futuro dos meus filhos, ou dos meus netos. O Senhor sabe que eu sou inseguro. O Senhor sabe que eu tenho dúvida se eu vou vencer essa enfermidade. O Senhor sabe que às vezes eu tenho dúvida até da existência do Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu tenho dúvida de tantos textos bíblicos que eu não consigo entender. O Senhor sabe que eu tenho dúvida se o Senhor realmente ouve a minha oração quando eu estou angustiado, quando eu estou em dificuldade. O Senhor sabe que eu sou cheio de dúvidas. O Senhor sabe que eu sou cheio de poréns. O Senhor sabe que eu sou humano, porque foi assim que o Senhor me fez. Eu não sou de ferro, eu sou ser humano. E eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Sabe, querido, eu quando ouço a Denise cantando aqui, a Priscila compartilhando que foram ali no retiro, e compartilhando o que aconteceu lá, a Denise se emocionando, a Priscila se emocionando, aí você vê que não foi só um detalhe. Deus tocou em todas que foram lá. Isso é maravilhoso. Isso é bom. É Deus nos renovando. É Deus nos enchendo. É Deus dizendo assim: você precisa ser cheio do meu Espírito. Porque se você não for cheio do meu Espírito, você não vai conseguir. Se você andar pela metade, com o vaso pela metade, você não vai conseguir. Se você andar usando máscara, querendo mostrar uma coisa que você não é, você não vai conseguir. Se você não entender que todo mundo tem porém, e que você precisa se prostrar aos meus pés, para que você vença os seus poréns, você não vai conseguir. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, querido. Nós precisamos entender que o fato de vir em uma igreja todo domingo ou toda quinta-feira não nos faz melhores, não nos faz sem problemas, mas nos mostra que entendemos a necessidade que temos do Senhor, a necessidade que temos dEle. Nós precisamos dEle, é só Ele, para Ele todas as coisas, para Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Ah, Senhor, Tu sabes que eu preciso do Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que eu preciso. Senhor, nós não confiamos em carro, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, que você possa entender isso e dizer isso. Nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. O nosso socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Confie no Senhor. Eu vou orar e nós vamos cantar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos. Nós ministramos, Senhor, sobre a Tua igreja, e me colocando junto, porque eu também sou a igreja, Senhor, e também necessito. Nós ministramos, ó Pai, e clamamos pelo enchimento do Teu Espírito em nós, para que possamos vencer, Senhor. Eis aqui os Seus filhos. Nós temos tantas dificuldades em tantas áreas, tantos poréns, que assim como Naamã possamos mergulhar, Senhor, ser imergido nesse rio barrento, porque do barro nós somos feitos. Ah, Senhor, nos ensina a nos despir do nosso orgulho e mergulhar, Senhor. Ainda que sejamos sujos do barro, Senhor, mas que sejamos curados, que os poréns sejam arrancados e o nome de Jesus glorificado em nossas vidas. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Enche do Teu Espírito, Senhor. Renova-nos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar. Vamos cantar. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Abro mão. Eu abro mão de
de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Aleluia. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. No meu Cante, querido, cante, cante. no meu orgulho, Aumente o tom da sua voz e cante, clame. descer comigo. Desça, desça no rio barrento. Seja curado, seja restaurado. Que como igreja hoje possamos descer neste rio e sermos sarados, curados, restaurados, cheios do Espírito Santo de Deus. Como na mão curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na Seja limpo. mão Sejamos limpos nessa noite. teu Sejamos limpos poder. nessa noite. Lavados, purificados, Senhor, restaurados. quebra o meu Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. eu quero Receba aí, irmão, onde você está, a sua cura. Receba o teu milagre. Seja tocada pelo Espírito de Deus. Que saia todo mal da sua vida em nome de Jesus. Receba aí, meu irmão, a cura. Receba o milagre em nome de Jesus. Que saia todo mal e você seja curado nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra o meu orgulho. Coloque a sua mão no seu coração. Quero descer Diga que você quer descer. Diga, diga. e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Querido, se esconda aos pés de Cristo. Se esconda em Cristo. Nós estamos escondidos nele. Ah, que lugar bom. Que lugar maravilhoso. Estarmos escondidos em Cristo. Debaixo das mãos do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Você está escondido no Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Queridos, nós já vamos encerrar. A Denise vai ficar ali na porta no final com o caderno e com as fichazinhas da feijoada. Pega o número que você quer vender e o número da sua família. Amém? E nos ajude a estar compartilhando isso em nome de Jesus. Eu quero que você cumprimente o seu irmão agora. Nós vamos encerrar. Você vai cumprimentar o seu irmão e você vai desejar para ele uma ótima semana. Uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de milagre, em nome de Jesus.